Opa, tudo bem? Bom, eu sou o Torugo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Nada melhor do que começar com algo que eu gosto bastante. E bom, se você clicou nesse vídeo é porque algo nele te chamou a atenção. E isso que eu digo é sobre o tempo. Mas antes de tudo, eu quero dizer que esse canal ele foi criado a pessoas que querem se converter à fé católica e que querem entender mais sobre a nossa religião. E bom, eu venho com uma pergunta um tanto questionadora e que você pode ficar até se perguntando. Se você morresse hoje, você estaria feliz? Bom, é certo que muitos talvez responderiam: ah, mas eu não vivi tanto, eu não tive tantas experiências, eu não tive tantas coisas para fazer, eu não realizei meus sonhos. Mas do que isso importa? Você não deveria se preocupar com o que as outras pessoas lembrariam de você? Bom, e aí eu venho com uma pergunta em cima dessa, uma pergunta tirando a outra. Você acha que as pessoas lembrariam de você com coisas boas ou com coisas ruins? Bom, é certo que o mais egoísta dos egoístas diria que não, todos me lembrariam como coisas boas porque eu fiz coisas boas a todos. Mas você tem certeza disso? Dessa terra, a gente não leva nada. A gente não vai levar nada. Não tem nenhum bem material que a gente vai levar. A gente só vai deixar o nosso legado e lembrança que as pessoas vão ter da gente. Isso é a única coisa que a gente deixa na terra. Com nós, não levamos nada. Jesus, ele diz sobre o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é completamente diferente do nosso tempo. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de entender e queremos tudo para a última hora. Tudo a todo instante, agora e agora. Se não for agora, se não seja da minha vontade, eu não quero. Mas tudo existe um tempo de Deus. Jesus diz isso em João capítulo 7, versículo 6, onde o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Deus ele tem um tempo para nós, seres humanos, que não compreendemos. Não entendemos o tempo dele, muitas vezes questionamos. E eu venho com isso para te lembrar de certas coisas. Você tem aproveitado o seu tempo aqui na Terra bem? Todos nós temos um cronômetro que está batendo. E uma hora esse cronômetro vai zerar. E quando ele zerar, você vai morrer. Eventualmente todos nós vamos morrer. A única coisa que vai sobrar é Deus. E o nosso amor por Ele. Nosso amor que pode nos salvar do inferno. Então se você tem tempo, dedique esse tempo a Deus. Não, mas eu não tenho tempo, eu trabalho a semana inteira e faço isso e aquilo. Do que isso importa? Do que isso importa se tudo um dia acaba? Se você quer viver ansioso pelo resto da vida, viva ansioso, tenha tudo, tenha problemas com tudo. Mas será mesmo que é isso o que devemos fazer aqui? E não aproveitar esse tempo, viver intensamente, aproveitar o tempo com Deus, aproveitar o tempo com pessoas que estão ao nosso redor, porque ninguém vai viver para sempre. Olha, eu vejo um caso é o seguinte. Tinha o Joãozinho, ele tinha lá os pais dele. E um dia ele chegou em casa. Ele estava muito estressado porque ele teve um dia complicado na escola. E ele acabou brigando com seus pais. Bom, no meio desta briga que ele teve com seus pais, eventualmente, ele saiu de casa e foi atropelado e morreu. Acabou. A vida do Joãozinho acabou. Mas sabe o que acabou também? A vida de seus pais. Que não tiveram a possibilidade de dizer um adeus ao seu filho. De dizer um eu te amo. E de se desculpar com ele. O filho deles morreu com mágoas. E do que essas mágoas adiantaram se ele não está mais presente? Do que aquela briga adiantou se ele não está mais ali? Do que vencer aquela discussão adiantou se ele não está mais ali? Veja, o caso pode ser o contrário também. Você briga com seus pais e eles acabam sofrendo um acidente e morrem. Cara, isso é completamente horrível. E muitas vezes você vai até mesmo questionar Deus sobre isso, mas
Você não deu valor o suficiente. Você desrespeitou o tempo de Deus. Você podia muito bem ter aproveitado o tempo que você tinha com seu pai, mas não, o desrespeitou. Desrespeitou o tempo de Deus. E isso não é só determinado aos nossos pais, é determinado a qualquer relacionamento que temos com pessoas, seja amigos, namorados, qualquer coisa. Não importa. Ninguém nesta vida vai viver para sempre. E o tempo de Deus é o tempo determinado até certa coisa acontecer. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas no tempo de Deus, Ele mostrará a verdade. Jesus diz que devemos esperar o tempo de Deus, aproveitar o presente e reconhecer os sinais que temos do universo, os sinais dos tempos. Ele diz sobre termos paciência, sabedoria diante do tempo que resta a nós e preparar uma vida voltada a Ele, preparar uma vida voltada a Deus. Se você tem uma vida completamente desconectada com Deus, ora, sua vida é horrível. Por mais que você seja o maior milionário do mundo e tenha todas as mulheres, tenha todo o dinheiro do mundo, a sua vida é um lixo. A sua vida é uma merda. Porque você só tem bens materiais. E de bens materiais você não leva nenhum quando você morrer. A única coisa que você vai levar consigo é o que você fez de bom aqui na Terra para ser julgado. E a única coisa que você deixa é o que você fez de bom na Terra. Veja, as duas coisas batem, colidem, assim, é esplêndido, sabe? Se você não faz coisas boas, você eventualmente vai pro inferno. E se você não faz coisas boas, eventualmente pessoas vão te lembrar com maus olhos. Então faça o bem a todos. E não o bem somente a você mesmo. Não o bem visando somente não, eu vou fazer o bem para eu poder chegar ao céu. Não, meu amigo. Faça o bem porque você tem que fazer, é sua obrigação fazer o bem. E aí eu tava discutindo com o agnóstico recentemente, ele chegou em mim e disse o seguinte: não, mas se Deus é tão bom, por que Ele permite que sofremos? Por que Ele permite que temos dor? Por que Ele permite que nossas mães morram? Por que Ele permite? Pra que orar? Pra que rezar? Se não vai acontecer, vai estar tudo errado no final. Cara, veja, meu amigo, isso é um pensamento grave, isso é um pensamento horrível. E eu venho com esse questionamento e o seguinte, cara: a gente tem que sofrer um pouco porque a gente já fez outras pessoas sofrerem nessa vida. E Deus não faz a gente sofrer e ter dor, eventualmente, não porque Ele é um ser maligno e quer que a gente sofra. Não, pelo amor de Deus, tirem essa visão de Deus, pelo amor de Deus. Quando a sua vida tá uma merda, você nunca dedicou nada a Deus. Quando a sua vida tá uma bosta, quando tá tudo horrível acontecendo, o que você pega e me faz, meu amigo? Você vai lá e fala o seguinte: oh meu Deus, por favor, me ajude. Você pede, você implora por Ele nos momentos mais terríveis de sua vida. Você não pede por Ele nos momentos felizes, e sim nos momentos ruins. Isso é completamente errado. Porque como você vai viver por alguém apenas nos momentos de dor? Quer dizer que quando você estiver completamente feliz e tudo tiver ganhado na sua vida, quer dizer que foi mérito seu, não foi mérito de Deus também? Veja, não faz sentido. E a parte de que, por que eu vou rezar por alguém e orar se eventualmente aquela pessoa vai morrer? Cara, veja o quanto que essa pessoa, ela tem que ser... Meu Deus, olha, de verdade, o quanto que o ser humano tem que ter a capacidade de poder... Veja, a pessoa, ela não tem um mísero senso com outras. Por que eu vou orar se ela vai morrer? Cara, veja só. Até o mais agnóstico, até o possível, entende que se Deus existir, ele está completamente ferrado. Se Deus existir, o ateu e o agnóstico, eles correm de Deus. Porque se ele existir, ele está completamente ferrado. Por que orar? Cara, você deve orar. A oração, ela não é só para mudar o destino de alguém. E se existe um propósito de Deus sobre aquela pessoa, se não é mais para ela sofrer aqui na Terra, ele eventualmente vai levar ela. E se for para ela ficar aqui na Terra, que não seja sofrendo. Ora, você quer que sua mãe fique aqui? Eu sei que ninguém quer perder a mãe, mas tipo, sua mãe tiver escapulada, toda ferrada, toda com a perna rasgada, cheia de hematoma pela perna, pelo braço, por tudo. Você quer que ela continue sofrendo? Cara, eu sei que nós não queremos que nossa mãe morresse, mas tipo, você realmente prefere que ela continue sofrendo do que ela vá pra luz e vai pra eternidade, pro lugar bom? Cara, assim, a oração, ela não muda o destino de alguém, né? Ela não é só pra mudar o destino de alguém aqui na Terra, mas pra trazer a paz, o consolo, a conexão com Deus. Mesmo diante da morte, ela tem um valor que, mesmo quando o milagre não vem, em 1 Tessalonicenses diz: mesmo que a morte seja certa,
Oramos porque Deus nos manda orar em todo o tempo. A oração, ela nos traz consolo e paz, não apenas milagres. Em Mateus diz: Jesus no jardim do Getsemane orou a Deus, dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesmo diante a morte, sabendo que a cruz era certa, Jesus orou. A oração não é só para mudar o fim, mas para fortalecer o coração e a alma que todos nós temos. Eu quero que vocês tenham uma visão de que aproveitem a vida. Aproveitem a vida de vocês. É certo que Jesus diz que não devemos temer o amanhã, pois já temos muitas preocupações hoje. Porém, eu quero que você tenha a visão de que se você tiver a possibilidade de fazer o bem a outra pessoa, se você tiver a possibilidade de dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um eu te amo aos seus pais, aos seus familiares, às pessoas que você tem um relacionamento, diga. Você não sabe se daqui a 5 minutos aquela pessoa vai morrer, se daqui a 5 minutos você vai morrer. Faça a sua vida valer a pena. Viva intensamente. Vive amando Deus. Viva em prol de Deus. Louvado seja Deus.